Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você está ouvindo esse podcast maravilhoso. A gente está lendo esse livro aqui, ó. Lugar de Médico é na Cozinha, Dr. Alberto Peribanês Gonzalez. A gente já leu o capítulo 1 e 2. O que acontece? Essas leituras de livros, de estudos, né, fazem parte de um programa muito maior, que é o programa Saudabilize. E exatamente nele, a gente brinca como se fosse um filtro, sabe? Porque é tanta informação, são tantos vídeos, são tantas pessoas falando, são tantos. Ai, não pode mais comer isso, agora não pode comer aquilo. Por quê? Como não pode? Como o nosso corpo reage a esses ingredientes que estão dizendo pode ou não pode? Realmente não pode? O que realmente pode, deve se comer? É isso que a gente estuda no Saudabilize. Então a gente fez primeiro uma primeira leitura daquele livro Comer para Não Envelhecer, do autor Michael Greger, em que ele trouxe ali muito sobre a fisiologia humana, a gente aprendeu muito sobre o corpo humano. E agora a gente está lendo esse livro, que é uma sugestão de uma saudabilinda, que se chama Lugar de Médico é na Cozinha, Dr. Alberto Peribanês Gonzalez. E ele fala bastante sobre alimentação viva. E a gente começa hoje essa leitura com o capítulo 3, que diz maneiras e maneiras de produzir e consumir alimentos. E aí então aqui começa com a degradação do solo e dos alimentos. Os fatos médicos aqui mencionados apresentam uma correlação com mudanças na forma de produção de alimentos no decorrer do século passado e que podem ser resumidos a seguir. Alimentos refinados e superprocessados. O cozimento destrói as enzimas apropriadas para a digestão e absorção completa dos alimentos. O refinamento, farinhas, formam um bolo fecal duro e difícil de evacuar. A eliminação dessas bolas de fezes podem produzir fissuras no ânus no ato da evacuação extremamente dolorosas. O esforço na evacuação contribui também para o surgimento das hemorroidas e da doença diverticular dos cólons, na qual pequenos saquinhos se formam na parede do intestino grosso. A dieta à base de salgadinhos, batatas, macarrão e queijo, lavada por grande quantidade de café e refrigerante, é a mais comumente encontrada nos dias de hoje. A pouca propulsão e consequente demorada exposição da matéria fecal à parede do intestino apresentam estreita correlação com a constipação crônica, a síndrome de cólon irritável e o câncer de intestino. Aditivos químicos nos alimentos e objetos de uso pessoal. Esses são os vilões, bastante conhecidos como carcinogênicos, e muitos deles são aprovados pela saúde pública. Em estado inerte, são capazes de promover diversos danos celulares, mas é após o cozimento que essas moléculas tornam-se mais agressivas. Após o processo digestivo, são transformados pelas bactérias intestinais, adquirindo sua forma mais daninha, exemplo, os nitratos. Diversos agentes químicos presentes em alimentos, remédios, até mesmo em roupas e brinquedos infantis, as dioxinas, estão envolvidos na origem do câncer, em distúrbios de deficiência de atenção, entre outras muitas doenças, incluindo a perda da fertilidade masculina. Fazendas químicas e água clorada. Grande parte da zona rural com terra nativa foi e vem sendo desnaturada pelo uso de químicos visando as, entre aspas, bactérias más. Com isso, as, entre aspas, bactérias boas foram eliminadas. Mas sem essas parceiras biológicas, todo um microecossistema homeostático original do solo entrou em decadência e extinção. Os agentes químicos mais utilizados em fertilizantes são o fósforo e o enxofre, que reduzem o cálcio dos ossos e de todos os órgãos. Estima-se que 90% do solo nativo americano tenha sofrido essa forma de devastação. No Brasil, o relativamente baixo aproveitamento agrícola veio, de certa forma, entre aspas, protegendo o nosso solo nativo. Mas a inserção da economia agrária no chamado agronegócio, tendo em vista o aumento das exportações, representa a condenação à morte de enormes extensões de terra nativa. A destruição das bactérias do solo e o uso de sementes geneticamente modificadas vem se procedendo com o apoio oficial do governo, por intermédio de setores da Embrapa e de universidades federais rurais. Perda da vitalidade do solo. A agricultura extensiva e predatória, visando única e exclusivamente o lucro, vem degradando a terra desde o início da colonização do Brasil. Grandes extensões de Mata Atlântica foram e vêm sendo destruídas em nome de monoculturas como a cana-de-açúcar e o café. O atual impulso nas exportações do álcool, etadólares,
deve piorar ainda mais a situação, com o apoio oficial do Ministério da Agricultura, segundo o Bom Tempo. Cerca de 80% de todo o desmatamento e desaparecimento de florestas no planeta inteiro devem-se à pecuária. Um só hambúrguer médio, exportado pela América Latina, requer o desmatamento de aproximadamente 6 metros de floresta tropical e a destruição de 75 quilos de matéria viva, incluindo 20 a 30 diferentes espécies vegetais, 100 espécies de insetos e dúzias de espécies de aves, mamíferos e répteis. Esteroides. São frequentemente usados na composição de pesticidas e herbicidas, chegando ao homem pelo consumo direto de vegetais ou da carne de animais. Os danos hormonais permanentes causados a animais por esses derivados do estrogênio apresentam consequências trágicas em nosso organismo. No Brasil, é muito comum a aplicação desses hormônios na avicultura, piscicultura e na pecuária clandestina, que infelizmente abastece cerca de 50% do mercado nacional. A sua aplicação visa o aumento da massa muscular e do peso dos animais. As consequências dessa substância no organismo são imprevisíveis, já que são capazes de interferir no equilíbrio endócrino e na imunidade humana, mesmo em quantidades mínimas. Agentes tóxicos no ambiente. A poluição do ar, das águas e do solo é endêmica em todo o país. No município do Rio de Janeiro, não há um córrego sequer que não receba, à distância mínima de 100 metros de sua nascente, o despejar de esgoto in natura com fezes humanas, de porcos e de outros animais, cloro puro, creolina, inseticidas e pesticidas de todos os tipos, pilhas elétricas e lixo pesado. Além de eliminar por completo a vida superior desses córregos, crustáceos, peixes e aves, grande parte desses tóxicos é carcinogênica. Nas comunidades em que se proliferam em áreas de proteção ambiental, sob a inépcia da prefeitura, queima-se o lixo plástico, químico e elétrico, que sobe ao céu azul, misturando-se aos gases dos enormes engarrafamentos e fábricas poluentes. As densas nuvens que descem durante a inversão térmica do inverno carioca tornam o ar da cidade maravilhosa irrespirável. Oficinas mecânicas multiplicam-se sem qualquer vigilância ou fiscalização, derramando metros cúbicos de óleo no solo, provocando assim sua condenação com um raio de até 100 metros do núcleo poluente. Os lixões são uma aberração extinta há décadas em países comprometidos com o bem-estar do cidadão, mas ainda comuns em nosso país. Com todos esses eventos mórbidos, já se pode dizer que potencialmente todos os lençóis freáticos em área urbana no Brasil estão comprometidos. Produtos vegetais de borracha, entre aspas. A maior parte das hortaliças, frutas, sementes e castanhas que consumimos vem transportada de grandes distâncias por caminhões ou avião. Quanto maior é o tempo em que essas frutas e verduras ficam longe do solo, maior é a perda do seu valor nutricional e maior é a chance de albergarem fungos e potentes micotoxinas, cocô do fungo. Obsessão por baixo consumo de gorduras. Há uma nova cultura avessa ao uso das gorduras que, associada à ignorância sobre as fontes das boas gorduras, vem causando uma redução alarmante desses nutrientes na dieta. Se pensarmos que o peso seco do cérebro e do tecido nervoso tem 80% de gorduras, poderemos calcular que consequências podem ter essa carência nutricional. A cultura do fast food. O pequeno papel nutricional e os riscos para a saúde de calorias vindas de amido de proteínas vazias, envolvidas por gordura hidrogenada entupidora de artérias, foram vivenciadas pelo cidadão americano Martin Spurlock em seu documentário Surprise Me, A Dieta do Palhaço. Alimentou-se durante 30 dias exclusivamente de produtos da rede de lanchonetes McDonald's. No 21º dia já apresentava sinais de esteatose hepática, deposição de gorduras no fígado que pode ser considerada condição pré-cirrose. Aumentou 11 quilos. A pressão arterial subiu, tornou-se preguiçoso e, segundo o depoimento da namorada, perdeu o apetite sexual. O que é chocante é que essa empresa centra seus esforços na disseminação desses hábitos alimentares justamente entre as crianças em idade escolar. O excesso do mineral fósforo nesse tipo de alimentação contribui ainda mais para a desmineralização óssea precoce. Crianças dependentes de alimentos fast food apresentam, em regra, rejeição por alimentos saudáveis como hortaliças, legumes e mesmo frutas doces. E aí então ele entra aqui numa parte que diz: a horta Dona Inês. O sítio Nirvana é um lugar que considero sagrado. Nele brinquei os dias felizes da minha infância e agora posso ver as minhas filhas correndo com os pés na terra.
Graças à dedicação do meu pai, nessa propriedade não foi desmembrada e permanece gloriosa e milagrosamente rural na ilha de Guaratiba, área de reserva ambiental, rural e arqueológica dentro do município do Rio de Janeiro, a 43 quilômetros em linha reta da Avenida Rio Branco. Tem 2 morrotes, um coberto por Mata Atlântica e outro por relva, em que habita uma família de corujas. Segundo o seu Zé Vieira, que tem mais de 80 anos de idade, elas estão lá desde que meu avô Firmino comprou a propriedade, nos anos de 1950. Tem 2 riachos, um que passa pelos fundos e outro por dentro da propriedade. Dos 7 poços existentes, 3 estão ativos. Por estarem longe dos leitos d'água, um serve água límpida para minha casa e para de meu pai, outro rega as hortas com uma água um pouco mais mineralizada. O último é o mais recente e é usado para duchar os cavalos após o trabalho. É um patrimônio inacreditável que, se os leitores me perguntarem quanto vale, não saberei dizer por 2 razões. A primeira é que o valor deve ser mesmo astronômico por causa da deplorável especulação imobiliária que tomou conta do verde bairrinho. À custa de muitas árvores derrubadas, rios transformados em esgoto e muros vergonhosos que vêm descaracterizando seu maior atrativo, que é exatamente a paisagem verde. A segunda razão é que essa terra, que dentro do atual paradigma só tem valor se for vendida, supera qualquer avaliação, pois ainda nativa e virgem de produtos químicos, a Guaratiba tem o potencial de albergar chácaras biogênicas, produtoras de hortaliças autênticas com o uso de técnicas ecológicas, em um mercado cada vez mais consciente e ávido por produtos verdadeiros. Foi logo após iniciar os meus estudos na prática da alimentação orgânica e crua que senti a necessidade de conhecer a terra mais de perto. Por ter o privilégio de haver uma área disponível no sítio Nirvana, iniciei os primeiros passos na horticultura orgânica. A intuição me levou à atitude mais certa. Contratei uma pessoa que pudesse dedicar-se integralmente à tarefa. Essas pessoas são raras nos dias de hoje, mas espero que em breve sejam muitas. É muito importante que esse parceiro especial seja bem atendido em suas necessidades. Ele precisará de muita concentração e firmeza para saber com exatidão se os canteiros de couve requerem uma revirada de terra ou se os pés de manjericão devem ser renovados, assim como a horta, a hora certa de plantar as mudas de rúcula e alface. Seu trabalho não tem interrupção. Quando o clima está fresco, é hora de plantar mudas, mesmo que seja domingo. Quando desaba um toró, em um feriado, ele deve estar lá para cobrir os canteiros mais delicados. Se o sol está escaldante, regra no verão de Guaratiba, o tempo de rega é triplicado. O cuidado com uma horta orgânica é uma forma de arte, integrada à terra e às forças da natureza. Em uma horta podemos vivenciar todos os tipos de fenômeno que envolvem a vida, as transformações, as regenerações, as integrações, os ciclos de energia e a percepção de que somente pela devoção em todos os níveis de produção é que podemos chegar à produção de alimentos de alta qualidade. E aqui estão embutidos conceitos que fogem totalmente àqueles que são doutrinados nas academias de ciência agrária. Em primeiro lugar, envolve-se pelo amor dedicado em todos os níveis a tudo o que se puder ser feito para adicionar energia ao solo e ao alimento, em práticas que nos permitem a absorção de níveis mais altos de energia do nosso alimento, que é a principal forma de direcionar a energia do próprio planeta. É o conceito de alimento autêntico que leva o alimento a um nível superior de qualidade. O objetivo é a produção de alimentos altamente nutritivos e energizados, ao mesmo tempo em que se protege o solo para as gerações vindouras. Os produtores envolvidos nessa aventura aprofundam-se a cada ano no ciclo nutricional solo-planta-animal, buscando cada vez mais aperfeiçoá-los. Os alimentos autênticos contrastam com os gigantes do agrobusiness, agroempresas, que já visualizaram nos orgânicos um importante filão de novos lucros, mas ignoram o compromisso da agricultura na produção de alimentos de alta qualidade. A abordagem autêntica é uma resposta a essa transição do pequeno produtor para uma agricultura orgânica de larga escala. Quando dei por mim, já havia formado uma rede de parceiros que recebiam as verduras de minha horta em domicílio e contribuíam diretamente para a manutenção do pequeno e informal negócio. Já estava comprometido com 40 pessoas ou famílias que percebiam nossas hortaliças uma virtude especial. Muitos dos meus parceiros visitavam a horta frequentemente, já que ela se situa a um máximo de 50 quilômetros do morador mais distante. Vários recebiam minha visita semanalmente, com a sacola na mão. Nessa curta visita, às segundas-feiras à noite, pura medicina de família, trocávamos informações sobre os efeitos benéficos ocorridos na saúde ou sobre o circunstancial aspecto mirrado da chicória.
Formava-se então uma cumplicidade inédita pela qual os meus clientes se mantinham fiéis, mesmo nos momentos de uma estiagem prolongada ou uma invasão de insetos enfeassem o aspecto visual da planta, quase selvagem. Eles sabiam, pelo mesmo sistema de troca de informações, que o principal nutriente está circulando na seiva dessas folhas verdes. Lá estarão as bactérias que trazem saúde para os intestinos. Lá estarão os minerais balanceados para equilibrar e estimular a síntese do sangue, a clorofila, as enzimas, vitaminas e os cofatores que, de forma sinérgica, determinarão a elevação da imunidade. Sabem que o aspecto visual exuberante de uma planta cultivada com técnicas artificiais pode estar escondendo substâncias químicas extremamente nocivas. Aqueles que recebiam as verduras da horta Dona Inês semanalmente sabiam como utilizá-las em sucos, em pratos mornos, em néctares ou em saladas, pois foi ensinado a eles em uma mesa de madeira localizada debaixo de um pé de jamelão, dentro da mesma horta. Nessas ocasiões, manhãs de bem-estar e alegria, os comensais traziam algumas frutas e sementes germinadas e iniciavam seus preparativos que culminavam em uma mesa rica em alimentos orgânicos e crus, doces e salgados. De que serviriam quiabos, jiló e almeirão, caqui, jambo e jamelão, se passássemos o resto da nossa vida rejeitando injustamente seu paladar? Curiosamente, utilizei-me de uma área de no máximo 1000 metros quadrados, tirando uma saca com 9 verduras diferentes por semana durante 3 anos ininterruptos, para até 40 entregas semanais. O solo de Guaratiba é arenoso, condenado pela escola agrária vigente para cultivo de hortaliças. Muitos disseram que nada resistiria às temperaturas tórridas do verão carioca. Qual foi o mistério? Em ordem de importância, a mão do seu Geraldo, a água de poço, composteiras sempre abastecidas de lixo amigo, rotação de canteiros e insetos fazendo parte do ecossistema e verduras selvagens misturando-se às cultivadas. O surgimento de uma peste é visto como um desequilíbrio e a solução para o problema é a correção do desequilíbrio e não o tratamento dos sintomas. Lembro-me da peleja para eliminar o pulgão nos dias de sol a pino do primeiro verão, com agrotóxicos naturais como fumo e outros produtos caríssimos. No ano seguinte, uma informação de que o cravo de defunto seria a planta ideal para corrigir o problema. A chegada das joaninhas, atraídas pelas flores amarelas de cheiro forte, determinou o fim do ciclo dos pulgões. Trata-se de uma abordagem agrícola holística, semelhante à abordagem holística da saúde humana. Objetivam-se colheitas cada vez mais vigorosas e sadias, imbuídas de poderes próprios que as tornem resistentes a pestes. As sementes que compro são livres de pesticidas e nunca utilizo espécies geneticamente modificadas. Agindo assim, percebo estar em sintonia com o ecossistema, com a saúde dos meus parceiros, com a economia local, com a do planeta. No cantinho da horta, construí uma capela em que está a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus e que recebe os primeiros raios da luz solar, que rompe as ondulações do maciço da Pedra Branca todas as manhãs. Todas as vezes que lá estou, e mesmo distante, meu ser vibra em orações para que esse pequeno laboratório ao serviço da humanidade possa ter vida eterna, com o nome e a força da minha mãe, Dona Inês, com guarnição da Mãe Terra, que a todos nós gerou. Aqui eu então encerro a leitura desse capítulo de hoje. Eu acho esse autor, ele é muito delicado nas palavras, né? Ele é muito querido, assim. A sensação ao estar lendo esse livro é de que realmente cada palavra foi escolhida a dedo para ser colocada ali. Ele escreve muito bem. Eu gosto muito da forma que ele escreve. Bom, encerramos aqui então esse capítulo 3 e continuamos amanhã com a nossa leitura. Já estamos no episódio número 6, amanhã passamos para o 7 e assim a gente vai cada dia avançando um pouquinho mais nos nossos estudos e nas nossas leituras. Se você ainda não faz parte dessa comunidade maravilhosa, eu te espero. saudabilize.com.br. Um beijo.